Fala galera, eu sou o Bruno YouTube e você está aqui no YouTube Studio, esse lugar maravilhoso. E como você viu no tema de hoje, eu quero falar para você quando é a hora de alugar um espaço maior ou então montar um estúdio, resolver alugar uma sala ou coisas semelhantes a essa. De repente, tu tá no teu quarto aí, no teu home studio e tá pensando, poxa, será que eu devo alugar uma sala? Será que eu não devo? Eu vou falar como é que foi a minha história. Eu tava sempre ali fuçando, produzindo as paradas ali e com a minha interface de áudio, com meus poucos microfones e a minha cara de pau de oferecer meu serviço e já tava fazendo algumas coisas. Então resolvi oferecer meu serviço, publiquei um anúncio aí, uma parada aí, aquela promoção de 100 pila, eu vou gravar um audiovisual seu ali, um videozinho, você tocando um acústico. E eu cobrei R$100 por essa produção. E é um camarada que depois eu até gravei de novo quando eu estava aqui no estúdio. E eu gravei ele e nesse dia eu falei para minha esposa não estar em casa, né, para poder receber ele lá no quartinho onde eu fazia as produções. E ele então chegou, e aí nesse dia, cara, chegou ele e mais um cara. E aí ia fazer o violão e ele ia cantar. Cara, e aquele quarto de 3 por 2,5, um quarto pequeno. Chegaram dois caras, não tinha ar-condicionado, malemar um ventilador. Ele chegou lá e, cara, mas ficou tão calor, e meu prédio é gelado. Ficou tão quente, mas tão quente, mas tão quente, que enquanto ele gravava, ele suava, ele minava. E eu lá falei, meu Deus do céu, pensando assim. Mas quando ele chegou, eu lá, olá, tudo bem? Seja bem-vindo, cara, aqui, o maior, mesmo profissionalismo que eu tenho aqui no estúdio. E aí ele chegou lá e tal, e acabou a gravação. Aí depois eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, não dá pra oferecer serviço aqui. A galera entra pela minha casa, vai naquele quarto, eu fecho todas as paradas porque não podia ter ruído, fechava as janelas e tal, e no meio dos intervalos que eu ligava o ventilador e tal pra galera se refrescar. Mas eu peguei, depois conversei com a minha esposa, falei, nossa amor, hoje foi uma loucura, começou um calor e tal, expliquei pra ela a situação, e ela pegou e falou assim, amor, por que a gente não pensa em alugar uma sala? Falei, mano, era isso que eu queria. Porque se vem dela, você já deu uma motivação, né? Eu falei, cara, verdade, vamos procurar. Comecei a procurar, dentro de um valor que eu conseguia pagar, somando as contas que eu tinha ali na minha casa, eu ainda trabalhava, né? No CLT. Falei, poxa, é possível, vamos tentar. Fiquei procurando um lugar e procurando lugares de até um valor que eu conseguia pagar numa sala comercial e pensando num lugar que fosse coerente com aquilo que eu precisava. E aí então procurei uma sala comercial, aluguei uma sala comercial e aí foi o próximo desafio, que era fazer aquilo ficar pronto. Mas isso surgiu de uma necessidade porque eu queria oferecer aquele serviço, já tinha gente me procurando, mas eu não tinha um espaço adequado. Então foi necessário. Mas qual que é a hora certa de fazer isso? É a hora que a demanda pede. Por exemplo, eu precisei de uma produção apenas para ver que não dava para oferecer serviço ali onde eu tinha. Porque até então eu ia num lugar com os meus equipamentos, com o meu notebook, a minha interface, meu microfone, e aí eu ia para o lugar e resolvia meu problema. Só que tinha pessoas que queriam vir até o meu estúdio. Tipo, eu queria ir aí e tal, não sei o quê. E aí eu falei, nossa, cara, você quer vir aqui? E começou a vir a galera me procurar. Então eu não queria, tipo, receber ele na minha casa, porque eu achava que não era tão bacana assim. Aí foi a hora de eu pegar e meter o pé e procurar algum lugar. E aí quando eu procurei um lugar, vieram outros desafios, que foi fazer aquele lugar ficar preparado para o que eu precisava fazer, que era oferecer os meus conteúdos, ter um tratamento de áudio, que eu vim para essa sala aqui, onde você está vendo. Mas você tem que estar atento para o seguinte, se você tem um trabalho e também produz, você tem que ver suas contas, ver uma forma daquele lugar se pagar, ou de que você vai tirar da sua renda ali e de repente não vai comprometer tanto seu orçamento, ou então se o seu serviço já vai complementar, vai ser o necessário para você conseguir arcar com esses custos. Porque você não tem certeza que seus clientes vão pagar para você manter esse lugar. Eu não tinha essa certeza. Quando eu consegui ter a sala, fiz a inauguração, eu vou colocar alguns vídeos aqui de como que era a sala antes, quando eu peguei ela. Você tá vendo aí? Era uma loucura. Então, nesse meio tempo, eu não consegui produzir nada e estava correndo contra o tempo para dar certo ali.
Então, quando terminou ali a parte de sujeiras, né, de alvenaria, tudo que mexia com sujeira, já estava mais de boa e já estava sem poeira nem nada, aí eu já comecei a oferecer serviço com o que eu tinha. O espaço estava bacana, eu comecei ali já a oferecer os meus serviços e fui melhorando ao decorrer do caminho, certo? Mas, por exemplo, o que você tem que focar? Foi para uma sala comercial, começou num estúdio, agora você tem um lugar, começa a criar estratégias para você ter serviço para poder tampar esse buraco, porque senão você vai começar a ter prejuízo, você vai começar a ter um gasto ali que aí você vai estar dando um tiro no seu pé. O que eu fiz? Eu já falei isso em outro vídeo. Eu comecei a bolar um tipo de pacote mensal para que a galera se vinculasse aos serviços de forma mensal e tivesse sempre aquele conteúdo ali. Foi onde eu consegui falar, opa, já consegui o valor do meu aluguel ali. E assim foi. Então, quem vai perceber isso é você mesmo, de acordo com a demanda de serviço que você tiver aí no seu então home studio, ou então no seu serviço que você está oferecendo aí. Essa é a hora de você ter um lugar ou você alugar uma sala e começar a desenvolver um serviço ali num estúdio mesmo local. E aí depois você vai passar para MEI, se for o caso, você vai sair do seu serviço, se for o caso, tudo baseado na demanda. Sempre papel, caneta, faz as continhas ali para que você não se prejudique. Nem sempre você vai ter que sair do seu trabalho para começar a produzir. Você pode conciliar as duas coisas. Eu, por algum tempo, né? Não muito, por algum tempo eu conciliei ali meu trabalho, que eu trabalhava na Bosch, e minha carga horária de produção. Saía às 16 horas, eu entrava às 5 horas da manhã, saía às 16 horas, ia para casa, tomava um banho e vinha para o estúdio amarradão. Era o que dava para fazer. Mas aí, de repente, você vai conseguir fazer isso também. Ou chegou a hora, poxa, tá muito serviço no estúdio, vou ter que sair do meu CLT, que foi o que aconteceu comigo, graças a Deus. Pulei do trem e fiquei somente no estúdio. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido. Eu falei um pouquinho sobre como e quando é a hora de você sair do seu quarto, do seu home studio e vir para um lugar. Às vezes você vai conseguir manter aí no seu home studio há muito tempo, como eu tenho amigos que têm o seu home studio e dá super certo. Foi mais por uma questão de local, de maior espaço para que eu pudesse oferecer os meus serviços e tem dado certo. Amanhã eu não sei, mas hoje tem sido assim. Espero que tenha te ajudado esse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, comenta aí o que você achou desse vídeo e se inscreve no canal, manda para algum amigo e não desista. Eu tenho certeza que pode ser que dê certo para você se você acreditar. Beleza? E tudo de bom sempre.